Olá a todos, que Deus os abençoe. Bem-vindos ao podcast missionário da IBJ. E hoje nós temos a honra de receber aqui conosco o nosso irmão e missionário Leandro. Leandro, que bom ter você aqui com a gente. Um irmão ali mais de perto, né? Mas com certeza tem irmãos que ainda não te conhecem na igreja, então eu vou deixar que você se apresente um pouquinho para a gente começar. Ok. Olá a todos, que Deus abençoe. Me chamo Leandro, eu sou casado com a Natália, temos 2 filhos. A nossa filha de 9 anos, que é a Miarielle, e o nosso filho de 3 anos, que é o Timóteo. O Leandro e a família dele servem ali na Igreja Batista em Jaçanaú. E hoje nós vamos ter a honra de saber um pouco mais sobre a história dele e também sobre o que Deus tem feito lá onde eles estão. Mas para começar, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, Leandro, como foi a sua conversão? Como foi que Cristo te chamou? Pois vamos lá. Meu primeiro contato com a igreja foi ainda na minha infância. Lá em casa, meu pai foi o primeiro a se converter da família. E meu pai começou a levar a família toda para a igreja. E, de certo modo, foi uma alegria para nós a conversão do meu pai, porque meu pai tinha uma vida bem promíscua, no caso do pecado. Meu pai tinha alguns vícios. Aí, quando ele se converteu, encontramos como estratégia ir com ele para a igreja. Só que a minha ida à igreja na minha infância não foi pelos motivos corretos. Então, eu fui mais para alegrar meu pai, porque a família ia. A localidade onde morávamos, a igreja de bairro, então a molecada da rua fazia parte da igreja, a molecada da escola fazia parte da igreja, e a igreja acabou sendo um ambiente que proporcionava alegria. Esse foi o meu primeiro contato com a igreja, passei alguns anos indo para a igreja na minha infância até a adolescência, porém, não fui pelos motivos corretos, ali na adolescência, para a juventude, eu acabei me afastando da igreja, mas ainda na juventude, Deus me chamou de maneira eficaz, podemos dizer assim. Eu voltei para a igreja, agora com as motivações corretas. E ali, com meus 18, 19 anos, eu retornei à igreja, me converti, entendendo a necessidade que eu tinha de um Salvador. E o único que poderia me salvar é Cristo. Então, basicamente, a minha conversão vem de maneira resumida nessa história. Tive o primeiro contato com a igreja cristã, mas não por conversão mesmo de fato, mas por motivação, vamos dizer assim, errada. Mas na minha juventude, com meus 19 anos, entrei na igreja com a convicção que eu precisava de Cristo. Que grande bênção. E, Leandro, passaram-se alguns anos até que você chegasse a congregar ali na Igreja Batista em Gereçati 1, né? Foi mais ou menos em que ano que isso aconteceu? Foi no ano de 2016, em janeiro de 2016. Eu lembro que a Mia nasceu em novembro de 2015, e quando a Mia nasceu, foi um período de transição. Já pedimos a saída da nossa antiga igreja, por alguns motivos. Estávamos à procura de uma igreja de um cunho mais tradicional. Aí, a convite de um irmão da IBJ, que se congregava comigo na nossa antiga igreja, que é o irmão Samuelson, ele já tinha me convidado a ir lá visitar a Igreja Batista, ele já estava se congregando lá. Aí, em janeiro de 2016, eu fui fazer essa visita. Aí foi uma visita que Deus me presenteou, podemos dizer assim, com a igreja. E dessa visita estou lá até hoje. Que visita abençoada, hein? Para ti e para a nossa igreja. E em que momento da tua vida, Leandro, o Senhor começou a te direcionar para missões mais especificamente?
Foi antes de você chegar na IBJ? Como aconteceu esse processo? Sim, vamos lá. A minha conversão não foi na Igreja Batista, me converti em outro ministério, apesar de algumas deficiências teológicas, mas foi lá onde Cristo me chamou, e foi lá também que Cristo me chamou para o ministério. Então, antes de chegar na Igreja Batista, na antiga igreja que eu fazia parte, eu já tinha entendido em Deus o que Ele queria para mim dentro de um serviço cristão. Então, existia algumas escolas missionárias de um período curto. Então, a gente chama de escola de férias. E eu tive o prazer de participar de uma dessas escolas. E quando eu participei, eu entendi que Deus tinha me direcionado para trabalhar mais especificamente no campo missionário. Então, dessa escola de curto período de tempo, eu fiz uma capacitação de 1 ano, que era um curso que capacitava o obreiro para a plantação de igreja. Foi onde meu coração foi cativado, né? Deus me chamou para essa área. Então, quando eu cheguei na IBJ, na Igreja Batista, eu já tinha exercido vamos dizer assim, o ministério como missionário na minha antiga igreja. Então, já tinha conhecido o campo missionário, o serviço dentro dessa área de missões, né, que envolve a igreja, que envolve a família. E, por incrível que pareça, né, quando eu migrei para a Igreja Batista, então, lá também a boa mão de Deus me conduziu para continuar servindo a Ele dentro dessa vocação. Ai, louvado seja Deus por isso. Então, o Senhor te chamou para ser um plantador de igrejas, né? E Sim, como que o Jaçanaú entrou na tua vida nesse contexto todo? vamos lá. Então, na nossa igreja, até hoje, ela existe o mês de missões, né? Geralmente é no mês de agosto. A igreja ela dedica o mês inteiro para falar desse tema, mobilizar a igreja, fazer eventos missionários e coisas dessa natureza. Aí, de novo, na época, o Samuelson, ele estava, se eu não me engano, ele presidia o Ministério de Missões, ou ele estava envolvido em alguma área de missões, não me lembro bem. Foi no ano de 2019. Então, ele já conhecia, já tínhamos servido junto na nossa antiga igreja. Ele conhecia esse meu lado mais, assim, mais missionário, esse desejo que eu tinha, esse amor que eu tinha por esta área dentro da igreja. E ele nos convidou, ele nos desafiou, tanto a mim como a igreja, a gente poder pensar numa plantação envolvendo a nossa igreja. Aí começamos a visitar alguns campos, tanto aqui perto da nossa igreja como campos mais distantes, que necessitavam de uma igreja mais tradicional. E uma dessas visitas, chegamos aí no Jaçanaú e entendemos que lá tinha essa necessidade. Inclusive, a gente foi para o Jaçanaú para encontrar com o irmão que mora lá, que é o irmão Davi. E de lá a gente ia visitar, acho que, se eu não me engano, é a localidade de Taquara, é um bairro vizinho. Não deu certo ir para essa comunidade, acabamos ficando na casa do irmão Davi e olhando a vizinhança lá, dando uma volta nas ruas do Jaçanaú, entendemos que lá também necessitava de uma igreja. E começamos a desistir de visitar campos e orar de maneira mais específica pela comunidade do Jaçanaú. Aí foi onde a igreja foi lá visitar, realizamos alguns trabalhos evangelísticos e entendemos que ali seria o campo, vamos dizer assim, onde Deus estava nos direcionando como igreja para plantar uma nova igreja. Que grande bênção. E, Leandro, eu pude fazer parte um pouco disso, né? E eu lembro que por um longo tempo, tu dividia o cuidado com o Jaçanaú, né? O início da plantação, com um trabalho, digamos assim, secular, né? Que tomava bastante do teu tempo. Como que foi para Sim. ti esse tempo, assim? E o que fez você, mesmo nesse momento de tanta demanda, né? Entender que o Senhor estava te chamando para isso e que valia a pena investir o seu tempo, gastar a sua energia nesse projeto. Eu acredito, Ellen, que a convicção do seu chamado, isso me ajudou muito, tanto a mim como a minha família, a minha esposa, a minha filha na época, a entender que Deus tinha nos direcionado
para servi-lo desta maneira naquele período, e a gente fazia isso de bom grado. E realmente na época eu trabalhava em uma empresa, um trabalho convencional, de segunda a sábado, e de 7 às 5. Aí quando saía da empresa a gente fazia alguns eventos, alguns trabalhos de maneira específica no Jaçanaú. Então é um tempo que para muitos acaba sendo, vamos dizer, sendo corrido, acaba sendo uma loucura, porque você tem a sua demanda familiar, na época eu tinha uma demanda como funcionário desta empresa, e tinha os serviços que eu prestado a Deus ali no Jaçanaú. Então, para muitos não entendiam essa correria, mas no nosso caso, no nosso assim, com a minha família, a gente entendia isso como um privilégio. Nós sempre comentávamos o quão bom era a gente gastar a nossa vida para o reino. É uma das frases que a gente aprendeu e guardou no nosso coração. A gente só tem uma vida, então vamos gastar essa vida da melhor maneira, que é servindo a Deus. Então, no momento Deus nos sustentou as nossas forças. Então, claro, era bem limitado por causa das demandas, mas assim, mesmo com toda a nossa limitação, né, Deus tornou seu nome conhecido naquela localidade, nos usando como um instrumento em suas mãos. Que bênção, e uma coisa que a gente pode ver é que o Senhor vai honrando, né, os passos de fé. Então, ele foi abençoando a Igreja Batista de Jereissati, dando condições, né, para separar você para o ministério. E essa tem sido a realidade hoje, né? Graças a Deus, hoje, você e sua família se dedicam integralmente a esse ministério. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Leandro, sobre quais as principais características do teu campo hoje. Como que é lá no Jaçanaú? A principal característica do Jaçanaú hoje, o Jaçanaú é uma congregação da Igreja Batista do Jereissati, ainda não é uma igreja independente, e ela passou já por alguns passos. Então, já passou pelo passo inicial, que é a lei de você iniciar os cultos, realizar algumas programações. Então, a nossa congregação hoje ela está bem estruturada dentro desse sentido. Então, temos culto de maneira semanal, já realizamos batismo com os irmãos de lá, então já está bem estruturada. Hoje, o nosso passo, durante todo este ano, iniciamos ano passado e iremos continuar neste ano, está em formar líderes. Então, estamos formando líderes locais, tanto para nos ajudar na demanda da igreja, no direcionamento da igreja, segundo as escrituras, como também para que Deus possa tirar de lá possíveis pastores, possíveis missionários, possíveis líderes, para que eles possam continuar na propagação do evangelho. Então, hoje, se a gente pudesse pontuar o Jaçanaú hoje, a demanda lá seria nessa formação de líderes. Então, esse tem sido o principal desafio de vocês atualmente, né? Sim. Que outros desafios você encontra naquela localidade, Leandro? É também uma localidade com algumas igrejas, né? A gente entende que algumas com uma teologia pouco saudável. Sim, Ellen. Hoje tem um fenômeno quando se trata de plantação de igreja. Alguns anos atrás, quando um missionário ia para o campo plantar igrejas, geralmente ele evangelizava e pessoas iam se convertendo ao nome de Cristo Jesus. Então ia acontecer ali, né, o discipulado, tudo. Hoje, se você for conversar com alguns plantadores de igreja, hoje tem acontecido o fenômeno de transição. Então as pessoas elas acabam migrando de outras igrejas para as igrejas que estão sendo plantadas. Isso é bom, Deus tem direcionado isso, louvamos a Deus por isso. E só que algumas pessoas ela vêm, como você disse, né, de igrejas não tão saudáveis, então vem com um entendimento errado das escrituras sobre cristianismo, sobre ser cristão. E isso acaba, de certa maneira, né, dando assim uma certa demanda para a liderança da igreja. Né? Você acaba tendo que discipular esses irmãos, né, e ensiná-los. E por causa disso, no Jaçanaú hoje nós podemos pontuar isso como também dentro de alguns aspectos que nós enfrentamos. Como qualquer outra comunidade, tem igrejas
não tão saudáveis, igrejas de cunho de o neopentecostalismo ali, que tem predominado dentro do nosso contexto cultural. Isso acaba afetando o conhecimento correto das escrituras. Também, apesar de que tem diminuído muito, melhor dizendo, com o decorrer dos anos, mas o catolicismo, a linha da predomina. Então, aí, lá tem uma igreja católica com os seus eventuais trabalhos. Então, a Igreja Católica aqui lá, ela trabalha de maneira semanalmente também com jovens, com casais. E isso acaba, né, trazendo ainda aquela tradição, aquela cultura católica para aquela comunidade. Não é tão forte como no interior do Ceará, mas ainda assim existe. Então, eu acredito que pesa mais esse contexto que as igrejas estão sendo plantadas, estão enfrentando hoje em dia, de ter pessoas que já vêm de um contexto cristão, mas não conhecem ainda de maneira eficaz, né, o evangelho. Entendi. A gente falou um pouco sobre alguns desafios, né? E cada campo tem o seu desafio. Mas eu tenho certeza que Deus também tem feito coisas muito animadoras lá, né? E a gente consegue acompanhar isso, participar disso, né? Tem sido uma experiência realmente incrível para a nossa igreja ter a oportunidade de plantar outra igreja, né? E ver Deus formando o início de muitas coisas. E eu queria que tu destacasse assim algum ou alguns momentos ao longo desses anos na Igreja Batista do Jaçanaú que te causaram alegria, assim, de você ver, né, os frutos do trabalho, de você ver Deus agindo ali naquela comunidade. Nossa, então, assim, são tantas. Deixa eu pontuar algumas aqui. A primeira foi, eu sempre comento com alguns irmãos, é a transição de casas. Então, aonde a igreja está localizada hoje, já é a terceira casa que precisamos alugar por causa do crescimento. Então, começamos na casa do irmão Davi, com a irmã Vandinha. Então, eles alugaram, né? Então, disponibilizaram ali o espaço da sua casa para iniciar como ponto de pregação. Então, foi logo no início mesmo, não tínhamos nenhum membro lá. E tivemos que alugar um espaço um pouco maior, tanto porque o Davi, Davi e Vandinha tiveram seu primeiro filho, como começou a surgir alguns irmãos e o espaço começou a ficar bem pequeno para nós. Então, isso foi uma das alegrias. E saber que Deus estava chamando, né, o seu povo ali daquela localidade para fazer parte do seu reino. E nessa segunda casa que nós alugamos, um pouco mais de um ano depois, precisamos alugar um espaço maior porque ficou pequeno. Então, é uma das alegrias que nós temos é de entender que Deus tem eleitos ali, Deus tem o seu povo ali, e Deus tem chamado pessoas para fazer parte, né, da sua igreja, para glorificar o seu nome. A outra alegria também que nós podemos compartilhar é ver o crescimento dos irmãos. A igreja ela não tem crescido somente em números, mas também em conhecimento de maneira eficaz, onde o nome de Deus é glorificado. Você encontrar irmãos ali dispostos a servir, encontrar irmãos dispostos a pregar o evangelho, a viver o evangelho. Então isso alegra muito o nosso coração. No caso dos irmãos que estão mais à frente ali comigo. Então, isso tem trazido paz e alegria. Recentemente, vai ser um paradoxo de alegria e de tristeza ao mesmo tempo. Perdemos uma irmã, então a irmã estava bem enferma e ela faleceu. Recentemente, ali fazia parte da nossa igreja. Então, ela também é um motivo de alegrar o nosso coração, porque eu lembro que em uma dessas idas da juventude da Igreja Batista do Gereçati para lá para fazer eventos evangelísticos, eu lembro que paramos na casa dela e a evangelizamos. Então, se não me falha a memória, estava eu, a Letícia, o Ellison, e eu me esqueci que era outro jovem que estava conosco nesse dia. Aí ela estava na calçada, foi muito atenciosa. À noite participou do culto conosco. Ainda chegou aí a 2 cultos na época, e ela passou um ano sem ir para a igreja. Um ano depois,
ela voltou a nos visitar e após essa visita que ela fez, foi a irmã Fátima o nome dela. Aí ela, né, disse que entendeu o evangelho, queria Cristo como Senhor de sua vida, estava arrependida de seus pecados e começou a fazer parte da igreja. E a fé que essa irmã tinha era uma fé sem igual. Recentemente, quando ela já estava enferma, íamos lá para alegrar o coração dela, compartilhar a mensagem do evangelho com ela, pastorear a vida dela, saber como é que ela estava. E íamos com o coração partido por causa da situação dela e saímos de lá com o coração transbordando de alegria pela fé que ela demonstrava que tinha em Deus. Então isso assim era algo surreal, o crescimento daquela irmã, como ela se comportou, a sua vida cristã mediante o amor que ela tinha por Cristo era algo assim, sem igual e alegra o nosso coração. E outras alegrias, né? Ver as crianças crescendo. Então eu lembro que quando começamos a salinha das crianças, era 2, 3 crianças. Hoje a metade da igreja, né, é criança. E isso tem também alegrado o nosso coração, porque elas têm sido perseverantes na caminhada cristã e Deus tem sido glorificado. E tantas outras que poderíamos aqui passar horas e horas comentando. Nossa, louvado seja Deus, Leandro. Que coisas incríveis o Senhor tem falado, tem feito na Igreja Batista de Assanaú, né? Eu aproveito esse momento para empolgar os nossos irmãos da IBJ, né, a fazerem parte cada vez mais desse trabalho. Como é um campo mais perto geograficamente da gente, né, a gente tem mais oportunidade de estar lá, de visitar. Então, é realmente incrível. Todo mundo que vai sai de lá muito edificado pelo que Deus está fazendo naquele lugar, né? E, Leandro, voltando a falar um pouco sobre você, sobre o seu chamado, hoje, como você se enxerga dentro da missão de Deus? Quando você olha para o futuro, quando você pensa nos seus objetivos dentro do ministério, o que o senhor acha? O que você acha que o Senhor tem te chamado a continuar fazendo dentro dessa missão? Eu sempre tive bem convicto no meu coração, olha, que Deus me chamou para servir dentro dessa área mais específica, como plantação, como plantador de igreja. É algo que me chama muita atenção. Você chegar assim, numa localidade, numa comunidade, onde não tem igreja, onde pessoas não fazem parte dentro de uma comunhão cristã, uma congregação, e você ser usado por Deus para que isso venha acontecer, que pessoas venham se converter, se arrepender dos seus pecados, fazer parte de uma igreja. Então isso sempre me chamou muita atenção, alegrou muito meu coração. Ah, eu tenho, vamos dizer assim, muitos pontos de interrogações ainda dentro do meu coração hoje. Então, essa é uma experiência de longo prazo dentro de uma plantação de igreja. Não foi a primeira igreja que nós plantamos. Essa é a segunda, assim, começando do zero mesmo, indo para a comunidade. E a terceira, porque teve uma plantação de igreja que nós ajudamos, mas ela já tinha um missionário, já tinha iniciado. Então, mas essa de maneira especial é que eu tenho passado um bom tempo à frente, né, trabalhando com os irmãos, tanto na formação de líderes como na formação de caráter cristão. E isso tem trazido alguns pontos de interrogações ao meu coração. Né? O que é que Deus quer de mim daqui para frente? Há mais algo que eu tenho com a minha família, e que a gente ora, é que nós estamos à disposição do reino de Deus. Se amanhã Deus quiser nos levar para novos horizontes, para outros povos, outra localidade, nós não estamos prendidos aqui, nós não estamos presos aqui dentro desse sentido. Nós estamos dispostos a servir o reino de Deus. Se for da vontade de Deus, se Deus quiser nos levar, estamos à disposição de servir a Ele. Mas eu acredito, Eli, que dentro desse âmbito de glorificar a Deus de maneira sincera, de glorificar a Deus de maneira de ser instrumento em suas mãos, seja plantando nova igreja, seja auxiliando outros pastores dentro desse campo de iniciar um novo trabalho como esse, seja influenciando outras pessoas com projetos missionários para que elas possam entender
a realidade do campo e despertar neles o desejo missionário. Então, na missão de Deus, eu quero ser útil, de alguma maneira, e estou disposto a servi-lo com amor e dedicação. Amém, meu irmão. Você falou aí sobre projetos missionários, né? E hoje você é responsável por um projeto que tem sido muito abençoador, né? Na Igreja Batista em Gereissati, que é o Projeto Sertão. Fala um pouco para a gente sobre esse projeto, Leandro. Sim, então, na nossa igreja tem alguns projetos missionários que visam abençoar o campo missionário, outros pastores e a localidade com a pregação do Evangelho. Um deles é o Projeto Sertão. O Projeto Sertão é um projeto que acontece uma vez por ano, no mês de julho. Sempre acontece no período ali de férias, para que a gente possa atender a comunidade de modo geral, tanto a igreja como a comunidade, porque é um período de férias, e geralmente a gente consegue encontrar algumas crianças em casa, que é um dos focos do projeto. Esse projeto tem uma duração de uma semana, e a gente junta alguns jovens da nossa igreja, alguns irmãos que têm disponibilidade para participar, e eles passam ali uma semana conosco em uma localidade um pouco mais distante, geralmente aqui no interior do nosso Ceará, e eles, durante uma semana, exercem um trabalho de um missionário, que é evangelizar, que é estudar, dar estudos evangelísticos, que é fazer cultos campais durante a noite. Então, esse projeto tem essa mão estendida ao missionário que está em campo. Geralmente o missionário ele faz tudo isso, mas de maneira, né, solitária, por causa que é um campo bem mais distante da cidade, não tem tantos recursos para que isso venha acontecer. E Deus, pela sua infinita graça, tem abençoado a nossa igreja, e alguns irmãos têm se disponibilizado a doar as suas férias, ou uma semana ali das suas férias, no mês de julho, para abençoar esses irmãos. Inclusive, este ano de 2025, fechamos com um pastor, que ele fica localizado na cidade de Monsenhor Tabosa, uma localidadezinha ali na Serra, um friozinho, e em julho estaremos indo para lá com o Projeto Sertão para abençoar a vida desse pastor, juntamente com a comunidade, com a pregação do Evangelho. Os irmãos que têm o desejo de participar, de conhecer, de se envolver, será muito bem-vindo. Bênção, Leandro, esse projeto tem sido realmente muito abençoador, né? Falando um pouco sobre chamado, realmente tem sido também, além de tudo isso que você falou, né, uma oportunidade de muitos jovens da nossa igreja, né, jovens de outras igrejas também que participam, comecem a refletir sobre a possibilidade de Deus estar chamando irmãos, né, chamando esses irmãos para um campo missionário. Então eu queria, já começando a caminhar aqui para o final, né, do nosso podcast, que você deixasse algum conselho que você daria para as pessoas que nos ouvem, que têm refletido sobre isso. Será que Deus tem me chamado para o campo missionário? Ou eu sei que Deus tem me chamado para o campo missionário, mas são tantos medos, tantos desafios. O que você diria para alguém que se encontra nessa situação hoje? Uma certa vez o irmão me procurou a respeito de como ele poderia entender que ele seria útil para Deus. Ele poderia ele poderia servir a Deus e entender que Deus estava direcionando ele ao serviço cristão. Eu lembro que na nossa conversa chegamos à conclusão que se a gente entendesse o Evangelho de fato, estaremos dispostos a viver para Cristo. O Evangelho ele modifica o nosso coração, modifica o nosso pensamento, e somos motivados de maneira eficaz de servir ao nosso Deus, porque reconhecemos a grandeza do Evangelho, a grandeza de Cristo e a sua mensagem. Então, aos irmãos que nos escutam, da nossa igreja e aos demais, eu gostaria de dar esse conselho. Então, viva o Evangelho, ame o Evangelho de Cristo,
louve a Cristo Jesus de todo o seu coração, ame-o verdadeiramente, porque isso naturalmente vai te levar a servir a Ele, em qualquer área, seja na área de missões, seja na área de pastoreio, seja uma boa esposa, uma boa dona de casa, mas quando nós de fato entendemos o Evangelho de Cristo Jesus, servimos, o amamos verdadeiramente. Obrigada, meu irmão, pelos conselhos maravilhosos. E para terminar o nosso encontro de hoje, eu queria que você deixasse aqui para a gente um versículo ou uma frase que tem marcado a sua caminhada e que você gostaria de deixar aqui para os irmãos que nos ouvem. Aos meus amigos que me conhecem mais de perto, sabem que, vez por outra, eu menciono um versículo, né? Seja na pregação, seja em uma conversa, seja em uma aula de EBD, porque, de fato, esse versículo, um dia ele foi cravado em meu coração e me anima, me desperta a servir a Deus, me exorta, me faz meditar na grandeza de Deus e como eu estou servindo, que é o versículo que nós encontramos no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Vai dizer o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, eu carrego comigo este versículo que é muito impactante para mim, saber que eu era um miserável, um pecador, inimigo da cruz de Cristo, e Deus, na sua infinita soberania, graça e amor, enviou seu Cristo, mesmo estando nesta condição, para perdoar os meus pecados, para me chamar para servir, fazer parte do seu povo. Então, isso alegra muito o coração. E eu gostaria de deixar esse versículo para a meditação dos meus amados irmãos, né? A grandeza do amor de Deus por nós. Isso deve nos constranger e nos fazer servi-lo com amor e gratidão. Amém, Leandro. Queria agradecer pelo teu tempo e também queria dizer que para nós da Igreja Batista em Gereissati, né, e também do Ministério de Missões da nossa igreja, é uma honra de fato fazer parte do que Deus tem feito por meio do seu chamado, né? Nós nos alegramos muito por Deus chamar pessoas como você do nosso meio e capacitar famílias como a sua, né? Vocês são uma grande bênção para nós. E não esqueça que nós estamos com vocês nisso, né? Estamos com vocês nessa grande obra, para ser apoio, para ser auxílio. Então, conte conosco. Amém. E aos demais, né, quiser vir nos visitar, o dia dos nossos cultos é dia de quinta-feira, culto de ensino e oração. Domingo, a nossa escola bíblica dominical começa às 4 horas da tarde. E à noite, de 6 às 7h30, nosso culto público de louvor e adoração ao nosso bom Deus. Então, se você quiser vir nos visitar, será muito bem-vindo. Amém. Então, obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Nós teremos ao longo desse ano de 2025 um podcast com cada missionário apoiado pela nossa igreja. Então, fiquem atentos que sairá muito conteúdo legal para vocês. Conto com a participação de todos e que Deus nos abençoe e nos dê cada dia mais ânimo para participarmos da missão dele. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe a todos.